Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Aleluia. Diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 37. Deus das impossibilidades, porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir comigo? Mais uma vez. Ei, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Eu declaro o Deus da impossibilidade. Eu sei que pessoas entraram aqui, sabe, cheio de limites, cheio de montanhas, mas hoje você vai sair daqui impulsionado. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar, sabe, sobre as impossibilidades de Deus. Espera aí, você disse que para Deus nada é impossível. Agora você está dizendo que há impossibilidades para Deus? Querido, olha, quando a gente diz que nada é impossível para Deus, nós estamos falando de algo que não existe nada além da sua capacidade ou da sua habilidade. Para Deus tudo é possível, e nós vemos que não independe de uma situação, o nível que a situação estiver. A gente acha que Deus pode resolver uma situaçãozinha, mas outra Ele não pode. Eu quero dizer que independente da situação, da gravidade, do tempo passado, Ele é poderoso para resolver qualquer problema, operar milagres e resolver toda a situação. Muitas vezes a gente fala assim, não, isso Deus pode fazer. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava à morte, diga, à morte. O que Jesus faz? Ele vai lá e ressuscita ela. Agora a Bíblia também fala do filho de Naim, fala assim, o filho de Naim. Esse já estava morto, sendo levado para o cemitério. Olha só, tem coisas suas que estão sendo levadas, hoje elas vão parar, o sepultamento vai parar. Existe uma multidão que está aí no encontro da morte, e está dizendo, vai parar o câncer, vai parar a dívida, vai parar a maldição, vai parar, amém ou não amém? E a Bíblia fala que no meio do caminho, no meio da rua, pensa só, meu irmão, o cara está sendo carregado, e Jesus ressuscita o filho da mulher, ressuscita o filho da viúva de Naim. Mas também tem uma terceira ressurreição. Esse já estava sepultado, esse não tinha mais volta, era Lázaro já estava sepultado, diga, Lázaro já estava morto. Tem muitas coisas amadas por Deus e mortas. Eu quero declarar ressurreição. Muitas vezes nós achamos o seguinte, como Marta e Maria, se Jesus estivesse aqui na hora da doença, haveria um milagre, mas agora que morreu, sepultou, não há mais milagre. Eu quero lhe dizer que o milagre está disponível, independente do tempo passado. Deus é o Deus de milagres. Diga, Deus, eu creio em milagres. O ponto é, não importa o nível da morte, do problema, nada está além do seu poder. Diga, nada está além do seu poder. Então, querido, preste atenção. Deus não é alguém que faz apenas coisas simples. A gente acha o seguinte, coisas simples Deus vai fazer, mas coisas difíceis Ele não vai fazer. Meu irmão, eu quero dizer que câncer, tumores, problemas mentais, problemas financeiros, hoje eles podem ser resolvidos. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque o propósito de Jesus é claro, está lá em 1 João, Ele veio para destruir, desfazer o câncer, o roubo, a miséria, os problemas emocionais, os problemas mentais. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Tem alguém glorificando a Deus aqui? Tem alguém dando glória a Deus aqui? Tem alguém trazendo a atmosfera do Senhor aqui? Aleluias! Querido, ele fala assim, Jesus veio
para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Toda obra de Satanás na tua casa, na tua família, na tua saúde, na tua empresa, na tua vida, eu declaro que Jesus veio para destruir. Aleluia. Agora, e coisas que Deus não pode fazer? Peraí, você falou que para Deus nada é impossível, está dizendo que Deus não pode fazer algumas coisas? Sim, por exemplo, para Deus é impossível mentir. Fala assim: Deus, Ele não mente. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Eu duvido de mim, eu duvido das minhas dúvidas, mas eu não duvidarei do Senhor. Se Ele disse, a Bíblia fala, olha só, existe um texto extraordinário que diz o seguinte: que Ele é fiel, a minha infidelidade não desfaz a fidelidade de Deus. Tem alguém recebendo aqui? Olha só que coisa tremenda, tem uma história na Bíblia que eu amo, que Eliseu andava com Elias, e ele viu os milagres acontecer no ministério de Elias, que o atraía. Fala assim: a unção atrai, o poder atrai, os milagres atraem. Levante as mãos e fala: Senhor, eu quero viver milagres, eu quero viver unção, eu quero. Diga: Deus, eu quero poder liberado sobre a minha vida. E Eliseu, ele foi sendo impactado pelos milagres de Elias. E um dia Elias olhou para ele e falou assim: você quer que tenha em mim, né? Ele falou: não, não quero não, o que tem em você é seu. Eu quero o dobro do teu espírito. Eu quero dizer, meu irmão, Deus, Ele está levantando uma geração que vai superar a geração passada. Deus você não está entendendo. Deus vai levantar essa geração que vai chegar mais longe. Essa geração que parece que está totalmente cercada por um sistema maligno. Ela será poderosa, ela será extraordinária. Ei, meu irmão, Deus, Ele está a ponto de desatar. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o teu Deus. Deus não é o teu tio, Deus é o teu pai. O Deus que fez na vida de Elias, Ele vai fazer na sua vida. Agora entenda, há um desejo, há um pedido no coração de Eliseu. Ele não pediu coisas, ele não pediu posições naturais. Ele falou assim: eu quero a presença de Deus na minha vida. O que faz diferença é a presença. Que faz diferença. Aí o que acontece? Elias morreu. Elias operou 7, diga 7 milagres. Diga 7 milagres. Amém ou não amém? E de repente Eliseu começou o ministério dele. A geração de Eliseu começou a operar milagres. Primeiro, segundo, ele pediu quanto? Porção o quê? Porção o quê? Então, se Elias operou 7, Eliseu vai operar quantos? Eu não estou ouvindo. Ok. Então você começa a estudar a Bíblia, e durante o caminho de Eliseu, ele operou 10, ele operou 11, ele operou 12, ele operou 13 e morreu. Espera aí, ele morreu com um milagre a menos? Aí tem pessoas que falam assim: quase chegou lá, mas 13 é legal. Ei, 13 não é legal. 13 não é legal. 13 não é legal. Porque Deus não prometeu 13, Deus prometeu mais milagres. Você não vai ser aquele que quase alcancei. Você não vai ser um cristão, você não vai ser um filho de Deus de
quase cheguei lá, quase o rompimento, quase o milagre. Eu quero dizer que quando Deus fala, quando Deus promete, quando Deus libera uma palavra, parece que perdeu. Parece que perdeu, parece que o jogo acabou. Ei, o jogo ainda está sendo jogado, não acabou ainda. É profético. E muitas pessoas saem antes do filme terminar. Eu quero dizer, não saia da sua posição, não saia da adoração, não saia, querido, não saia, porque Deus ainda está operando. E uma coisa extraordinária é o que? Passaram algum tempo, sepultaram Eliseu, jogaram ele numa caverna. Cavernas eram usadas como sepulcros naquela época, e houve uma guerra naquela região, e um soldado morreu, e 2 amigos estavam carregando o soldado, e de repente eles viram, os adversários viram sobre eles, está tudo na Bíblia, e quando eles olham, eles falam: cara, vamos resolver esse sepultamento de uma vez. Foi o sepultamento mais rápido da terra. O primeiro buraco que viram, pegaram o defunto e jogaram. Só que teve um problema. Ei, houve um problema. Deus não mente. É impossível que Deus minta. E aquele defunto, ele caiu no lugar certo. E sabe onde ele caiu? Em cima dos ossos de Eliseu. E na hora que tocou aqueles ossos, aquele cara ressuscitou. Mas ele teve que sair correndo, porque também senão ele ia morrer novamente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: ainda que esteja no osso, o milagre vai acontecer. Nem que seja no osso. Ei, meu irmão, não foi perdido, não acabou. O 14º milagre está chegando, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível que Deus minta. Pega seu caderno dos sonhos novamente, pega aquelas promessas novamente e fala: ainda que esteja no osso, eu vou viver. Amém ou não amém? Você não será aquele que vai chegar perto, porque Deus não falou quase, Deus falou já é. Vire para alguém e fala assim: as promessas de Deus, Deus não vai fazê-las, elas já existem, estão ao seu caminho. O 14º milagre, ainda que esteja no osso, não vai ficar no 13 não, gente. Olha, esquece o 13, é o 14º. Fica preparado para a ressurreição, fica preparado para o milagre, fica preparado para a reviravolta. Não estranhe, lembra depois dessa palavra dessa noite. Não vai subir, não vai subir. Aleluia, glória a Deus, diga glória a Deus. Agora fala para o teu irmão: ainda que esteja no osso, Deus não pode mentir, vai acontecer. Outra coisa, é impossível, fala para o teu irmão: é impossível que Deus mude. Lá em Malaquias 3,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Em outras palavras, se Ele perdoou, Ele continua perdoando. Se Ele salvou, Ele continua salvando. Se Ele curou no passado, Ele continua curando. Se Ele proveu, Ele continua provendo. Se Ele deu escape, eu não sei como está, os inimigos estão de todos os lados. Mas querido, olha, seus inimigos podem mudar, você pode mudar, mas o Senhor não muda. Não existe esse negócio de época de milagres. Existe o Deus de milagres que não muda. Quem disser que não existe mais batismo do Espírito Santo está mentindo, porque aquele que batizou, ele continua batizando o Espírito Santo nessa época com fogo. Ele continua distribuindo dons, ele continua abrindo os olhos dos cegos. Ele é o Deus não apenas dos nossos pais, Ele é o teu Deus. Ei, Ele é o teu Deus. O Deus da sua conversão é o Deus de hoje. O Deus que te amou aquele tempo, Ele te ama ainda.
Reage, pelo amor do Pai, faz alguma coisa. Está parado demais. Amém ou não amém? Diga, o Senhor não muda. A Bíblia fala assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aquilo que você sente, a sua realidade não supera a verdade de Deus. Deus não muda. Diga, Deus não mudou. Ele continua sendo o meu Deus. Ele continua sendo o meu Deus. Fale no mundo espiritual, levante a sua mão e declare: eu declaro, no mundo espiritual, no mundo das potestades e principados, que o meu Deus continua sentado no trono. Ele é o Deus que ressuscitou, que derramou sangue. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Outra coisa, você fala assim: Deus falhou, por que Ele permitiu isso? Ei, diga, é impossível que Deus falhe. Deus não frustra, não fracassa, não perde, não erra. Se Ele prometeu, Ele fará. E se você fala assim: Ele falhou comigo, então manda seu nome para o livro de recordes, porque você será o primeiro. Deus nunca falhou, e não vai ser com você que Ele vai falhar. Talvez você duvidou, mas Deus não falhou. E Ele nunca entrou numa batalha para perder. Ele nunca entrou numa guerra para fugir. Ele nunca encarou o negócio para não dar certo. Ei, Ele quando põe a mão em alguém, essa pessoa pode ter dado errado a vida toda, mas quando Deus põe a mão sobre a tua vida emocional, sobre os seus negócios, eu quero declarar: Ele não falha. Reage. Esquece a pessoa do seu lado. Você está recebendo a palavra de Deus ou o quê? Você acha que Deus precisa provar que Ele é Deus? Não, você tem que crer que Ele é Deus. A maioria das pessoas, eu vou falar algo sério, não recebe porque não estão sintonizadas. Porque a única forma de Deus te abençoar é você receber a palavra. E se você não recebe a palavra, não espere milagres não. Ei, levante as duas mãos agora. Fale para a pessoa do teu lado: me esquece nos próximos 17 minutos, porque eu vou entrar na presença de Deus. Fale para a pessoa do teu lado: me esquece agora, porque agora é só Deus e eu. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Amém ou não amém? Fala para o teu irmão: é impossível que Deus fale. Se Ele entra numa briga, Ele não vai perder. Agora eu quero falar algo bacana para você, você vai gostar. Teve um dia um cara chamado Saulo, que tinha autorização para perseguir todos os cristãos. Ele era aquele tipo de pessoa que falava assim: perdeu, mané. É bíblico, né? Então ele chegava, prendia, fazia o que quiser, cancelava, derrubava a rede social. Mas um dia... Ué, por que vocês estão rindo, gente? Cara, ele não entra numa briga para perder. Ele vira para esse sujeito e fala: ô mané, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Por que você está me perseguindo? Quem persegue o Filho de Deus está perseguindo o próprio Deus. Tem uns que se convertem e vivem, tem outros que não se convertem e morrem. Não estranhe se aliás, porque tem coisa que vai para o céu, tem coisa que vai para o inferno. Cara, inferno existe. Jesus falou mais de inferno do que do céu. Você acha que um sujeito desse vai dormir tranquilo? De jeito nenhum. Ele pode se achar grande aqui, mas a eternidade vai mostrar que ele é insignificante. A gente tem que ser doido. E encerrando, cara, esse ar, aprende, David. Fala para o teu irmão: para Deus nada é impossível. Como assim? É impossível. Fala para o teu irmão: é impossível Deus fazer nada. Captura.
Essa é a maior impossibilidade de Deus. O diabo tem soprado na vida de pessoas, dizendo assim: Deus não pode fazer nada nessa situação. Eu digo, não existe, fala, irmão, não existe que Deus fique sem fazer algo. Deus sempre responderá. O seu esforço e a sua persistência e a sua fé, ela tem recompensa. Ei, você não vai terminar com nada, você nunca vai conseguir fazer algo para Deus por nada. Deus sempre irá reagir e recompensar a sua fé. Diga: Deus sempre reage e recompensa o meu jejum, a minha oração, o meu esforço, o meu trabalho. Nunca o meu jejum, a minha fidelidade, as minhas ofertas, o meu trabalho no Senhor nunca será em vão. Eu quero declarar que é impossível Deus fazer nada. O nada é impossível para Deus. Aleluia, glória a Deus. Entenda, querido, é impossível você viver para Deus e Ele fazer nada. Isso é uma impossibilidade. Quando você tem Deus, você não termina com nada. Quando você não tem como você ter Deus na sua vida e terminar com nada. Querido, você pode não estar vendo agora, é porque o que Deus está preparando é muito grande, é muito maior, é muito extraordinário, é muito precioso. Se você sintonizar, você vai sair dessa amargura, você vai sair dessa deprê, e você vai começar a dar glória a Deus, porque você vai entender que é impossível você estar na presença de Deus e Deus não fazer nada. Deus, Ele já está fazendo. Eu declaro: esse culto não terminará em nada para aqueles que creem. Onde Deus está, sempre vai acontecer algo. Levante as mãos e declare: nada é impossível para Deus. Sabe, você pode ter o que não quer, mas tenha certeza, você terá o que Deus quer. Deus não responde à sua cobiça, Ele responde à sua fé. E quando a sua fé, que Ele começa a agir, Ele começa a intervir. Você sempre terá algo para Deus. Há uma história em 1 Reis 18, extraordinária. Eu quero contar essa história rapidinho. Havia já 1000 dias sem chuva. Diga: 1000 dias sem chuva, porque um homem falou. Eu vou repetir: um homem falou, e o céu fechou. Deus está procurando homens como Elias nessa geração. Homens que, quando o sistema quer engolir, sabe, a nação, eles levantam e se posicionam. Aí, querido, chegou o tempo que Deus falou: ó, pronto, é para trazer chuva novamente. E ele subiu para uma montanha e foi orar. Levou o discípulo com ele. E lá ele estava orando de joelhos, com a cabeça entre os joelhos. E a Bíblia fala que ele virou para o homem dele, para o discípulo dele, falar: dá uma olhadinha, vê como é que está aí. Sabe qual é o problema? Muitas vezes as orações não são respondidas, porque nós oramos e não olhamos. Fala, irmão, aprenda a orar e olhar. Orar e esperar que algo aconteça. Sabe por que a gente não olha? Porque a gente não está esperando algo acontecer. Porque aqueles que esperam algo acontecer, eles ficam na expectativa. Eles olham e falam: cadê? Está chegando. Ei, em nome de Jesus. Sabe por que esses homens persistem em oração? Porque eles sabem que nada é impossível para Deus, e que a oração não terminará com nada. Sabe por que você não ora? Porque você acha que o nada é palavra final. Pois eu estou aqui para dizer: volta para a
oração, volta para o projetar, porque é impossível terminar com nada. Aí ele mandou lá o moço dele, e ele olhava, aí quando voltava para Elias, aí eles falavam, e aí? O menino falava, nada, ei, nada é impossível. Aí ele falava, volta lá, e ele voltava a orar, e ele mandava olhar, e foi uma vez, aí foi duas vezes, aí foi 3, 4, 5, 6, e de repente chegou o momento onde a perseverança da oração, ela trouxe resposta extraordinária, porque respostas de oração, elas parecem pequenas para o mundo, mas para aquele que crê, uma pequena nuvem é o suficiente. Ei, para de rejeitar e de ignorar os pequenos sinais. Diga, uma pequena nuvem. Sabe, fala para o teu irmão, vai orar e olhar. Sabe o que Elias queria dizer? Em outras palavras, que nada, diga, nada é impossível para Deus, porque a fé não desiste até que o nada vire algo. A fé não desiste até que o nada vire alguma coisa. Fala, cara, nós temos que aprender a ver a resposta nos pequenos sinais. Eu vou repetir. Aprenda a ver a resposta nos pequenos sinais. Em nome de Jesus, para aquele que crê, uma pequena nuvem é tudo que ele precisa para sair glorificando e dando glória a Deus. Amém ou não amém? Sabe por que nada tem acontecido na vida de muitos? É porque as pessoas aceitam nada como resposta. Então, se você aceita o nada como resposta, nada acontecerá. Mas com Deus, o nada é impossível. Sabe, nós temos que crer naquilo que Deus traz para nós, porque o que Deus traz para nós é tudo que nós precisamos. E quando Deus traz aquele pequeno sinal, as pessoas em sua volta não vão viver aquela realidade, mas vão viver a sua realidade. Quando você reage, Elias vira para o moço dele, vamos embora, porque a chuva vai cair. Ele não entendeu nada, mas ele continuou junto. Se você não tem uma fé suficiente, se junta àquele que tem uma fé, que acredita que o nada não é resposta para Deus, aquele que ora até que o nada desapareça e a resposta aconteça. Acabou o tempo de ficarmos sofrendo pela nossa própria incredulidade. Em nome de Jesus, nós temos que aprender a ver nos pequenos sinais as grandes respostas de Deus.